Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História do Recife. Nós vamos para mais uma aula para a turminha maravilhosa do sexto ano. E aí, tudo tranquilo? Espero que vocês todos e todas estejam bem. Então a gente vai para mais uma aula de História do Recife na manhã de hoje. E hoje nós contamos com a ajuda do Klinsmann Cleiton, meu amigo KC, olha ele aqui no cantinho, ó, tchauzinho Klinsmann, faz teu nome aí. Klinsmann junto com toda a equipe de intérprete de Libras nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E hoje nós contamos com uma participação mais do que especial aqui junto conosco. Olha quem está conosco, ela, a toda poderosa professora Carla. E aí, Carla, tudo bom? Tudo bem, meu povo do sexto ano? Olha só, estou por aqui já. Língua portuguesa com história, tenho certeza que vai dar tudo certo. Agradeço desde já o convite e estou aqui, ó, ligadinha no chat, tá certo? Só é falar. Vamos lá. E nesse sentido, só lembrando para vocês, como a gente gosta de fazer sempre no início, essa aula está sendo transmitida ao vivo agora pela TV Nova, mas à tarde, se você perdeu a aula de manhã, ela é reprisada. Essa aula também vai para o aplicativo, né? Aí você pode acessar ela pelo aplicativo do Educa Recife, que o meu amigo Cleitinho vai jogar os QR Codes aqui no canto aí, ó. Aponta o celular para o QR Code, faz o download do aplicativo e você pode assistir as aulas pelo aplicativo do Educa Recife com a sua internet financiada. Fora o fato, né, de que nesse mundo digital, nesse mundo, né, das redes sociais, quando a nossa aula termina, ela vai também para o canal do Educa Recife no YouTube. Olha, a gente tudo, professor aqui, professora, virando youtuber. Olha, tá vendo? todas as aulas, influência digital, nossas aulas indo para o YouTube, então você não tem desculpa para não assistir nossas aulas. Estão todas lá, né, professor? Se tiver alguma coisa para revisar em outra aula, é só ir lá no YouTube que a gente tá lá. Exatamente, né? Então, todas as aulas, de todas as disciplinas, de todos os professores e professoras, de todas as modalidades aqui, desde a educação infantil até a educação especial. Aí você tem aulas lá, educação infantil, anos iniciais, anos finais, por disciplina, educação de jovens e adultos, está tudo lá. Então, quer assistir uma aula que você perdeu, vai no YouTube ou no repositório do aplicativo do Educa Recife e assiste. Então, dito isso, nós vamos para a nossa aula, porque nós estávamos discutindo nas aulas passadas, de História do Recife, a questão do patrimônio. Então, dentro da perspectiva do patrimônio, a gente falou sobre patrimônio material, patrimônio imaterial, e hoje a gente vai trazer aqui, ó, uma manifestação cultural que está presente não somente no Recife, mas no nosso estado e às vezes até em outros estados também, que é o maracatu. Hoje a gente vai aprender sobre o maracatu, um pouquinho, né? Que a gente não é especialista na área, mas a gente vai trazer um pouquinho de informação aí para vocês a respeito do maracatu como manifestação cultural aqui na cidade do Recife. E vamos começar nossa aula assistindo um vídeo. Veja, presta atenção no vídeo. O vídeo pode não estar ligado diretamente ao maracatu e não estará, mas ele faz uma discussão que a gente vai apresentar daqui a pouco. Então presta atenção no vídeo, dá-lhe o play aí, Cleitinho. Olha lá. Ele surgiu na cidade de Recife, Olinda. Né? Naquela época, há 100 e poucos anos atrás, as ruas principais eram muito estreitas. E só dava para passar, eram mais ou menos estreitas assim. Né? E então vinha a fanfarra tocando marchinha, dobrado, músicas da época. E atrás da fanfarra
vinha a população brincando, dançando. Como naquela época todo mundo usava um guarda-chuva ou por causa do sol ou por causa da chuva. Porque em Recife tem um sol, depois bum, caiu uma chuva. Então todo mundo andava com guarda-chuva. Aí o que acontece? Vinha uma banda de lá e outra de cá. Então, como o pernambucano é muito altivo, ele não dá passagem. Ele que tem que passar primeiro. O que eles faziam? Ficavam se enfrentando. Aí começaram a contratar pessoas que tinham muita agilidade. Eram geralmente escravos, né, que faziam capoeira, essas coisas assim, para abrir espaço na multidão. E eles usavam a sombrinha para atacar a fanfarra rival, né? E era uma verdadeira luta aquilo, né? Depois a polícia começou a prender quando o cara estava dançando com sombrinha, com guarda-chuva. Aí o que eles fizeram? Começaram a cortar pontas, e não, isso só está, né, para não pensar que era para atacar. E foi crescendo isso, foi crescendo, crescendo. Então, os reflexos do passista de freio aumentam uma barbaridade. Muito, muito, muito. Por causa da postura dos pés. E também dos movimentos que se faz com os braços. É isso aí. Então vejam só, o vídeo ele não fala especificamente sobre maracatu, ele fala sobre o frevo, né? Então, professora, a senhora gosta de dançar frevo? Adoro. Em outros tempos, viu, professor? Um tempo atrás, não vou dizer quanto, mas eu já dancei, fiz dança popular. Então, maracatu, maculelê, frevo, era comigo. Eita, era, viu, professor? a pé de valsa. Porque faz um tempo já. A pé de valsa. Eu me arrisco somente nos passinhos de forró, né? Porque E era não tem muito legal. dificuldade, é só 2 para um lado, 2 para o outro, então não tem tanta dificuldade. A gente faz também. E era muito legal, porque a história, quando a gente faz a dança, a gente começa a entender um pouquinho o porquê de cada passo daquela música. E era muito interessante, porque você vivenciava a história assim da música, da Exatamente, né? Então, não é diferente do que a gente viu no vídeo, né? No vídeo a gente viu que o frevo é um dos ritmos assim, mais conhecidos, né, do nosso estado. Quando a gente fala, toca uma orquestra, uma música de frevo em qualquer lugar do mundo, eita, o frevo ali. Por quê? Ele tem um estilo, certo? Ele tem uma característica, né, que ele é propícia, né? Ele assim, particular, né? Então, da mesma forma que todo nordestino, né, toda nordestina sabe quando escuta um forró, certo? Sabe ali, ó, isso é um chachado, isso é um forró, é um baião, o baião imortalizado, né, pelo Luiz Gonzaga. Então a gente tem ritmos, a gente tem tradições, a gente tem comidas típicas, né, que fazem parte da nossa identidade, né, e que nos ajudam a formar a nossa identidade enquanto povo. Então, nesse sentido, todas as vezes que a gente fala, vamos lembrar Recife. Então, como é que a gente pode lembrar Recife? Diga aí algo que lhe lembre Recife. Aí, o frevo, o carnaval de rua, certo? O galo da madrugada, né? Aí você fala dos mercados, né? As pontes, né? O rio Capibaribe. Então, são questões que fazem parte, né, da história do povo recifense, que dão uma certa identidade. Então, mas por que a gente trouxe isso, né? Porque nesse sentido aqui, eu não vou colocar esse vídeo, a gente vai passar ele. Era um outro vídeo também que falava, né, sobre a questão igualmente, né, do frevo. Então, por que a gente colocou esse vídeo, né? Porque ele traz um aspecto da cultura, né? E hoje a nossa aula, ela é sobre cultura, né? A gente vai tentar entender sobre o conceito de cultura e sobre o maracatu como manifestação cultural do Recife, né? Porque, como a gente vem discutindo sobre patrimônio, a gente falou sobre patrimônio material, patrimônio imaterial, e tanto o patrimônio material como o imaterial, eles fazem parte, né, da cultura de um povo, certo? Então, eles
podem, inclusive, né, como a gente colocou aqui, né, falou em Recife, a gente lembra logo do frevo. Tem uma outra coisa que a gente pode falar, professora, a respeito de Recife. Bolo de rolo, ó. Eita, as Bolo de comidas, rolo não é? com cafezinho, é uma coisa boa, né? Então a galera da produção tá dizendo ali, ó, bolinho de rolo com Eu acho que café. Jonas, nosso produtor, já vai providenciar, Já vai né, providenciar, assim, ó. Ah, eita, é mesmo ali, ó. Tô vendo ali já o bolo de rolo. Não acredito, ó, que coincidência, estão cortando o bolo de rolo. É brincadeira, gente. Então, mas você sabe o que é cultura, né? Então, veja, para a sociologia, a cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. Então, e inclusive essa é uma das questões que nos torna diferente, né, dos demais animais. Não somente pelo fato do ser humano ele raciocinar, mas pelo fato de que o ser humano ele produz cultura, né? Então, tudo aquilo que é resultado da criação humana, né, a gente poderia chamar de cultura, né? Então, o ser humano é o único que transforma a natureza ao seu redor a partir de uma ação pensada, né, racional. Então, quando o ser humano ele faz isso, ele está produzindo não somente o trabalho, mas também a cultura, né? Então, a cultura ela está ligada, né, a essa questão. Então, a gente poderia definir também cultura, né, como ideias, artefatos, costumes, leis, crenças morais, conhecimento, tudo adquirido a partir do convívio social. Então, a gente já pode dizer, né, professora, que uma das condições para a existência da cultura são as relações pessoais, né? Por isso que a nossa língua também faz parte da nossa cultura. Exatamente. A língua contribui aí para o que é cultura, né? São as nossas crenças, como o professor falou. E não esqueça a nossa língua, as palavras que vieram da África, da cultura indígena, formam aí a nossa cultura. Exatamente. Inclusive, uma das condições, né, para o desenvolvimento daquilo que a gente chamaria de Estado, né, ou nação, na realidade, nação, certo? Seria o idioma, certo? Uma das características da nação brasileira, o idioma, o português, certo? Por que português? Porque a gente teve uma influência muito grande, né, da colonização portuguesa, mas embora, ressaltando, como a professora colocou, já existiam aqui uma grande quantidade de povos indígenas, né, que contribuíram também para o desenvolvimento da nossa cultura, né? Então a gente tem aí, por exemplo, para se ter uma noção, e a gente tem milhares, né, de palavras que foram acrescentadas ao português brasileiro, né? Exatamente pela a troca, né? Pela contribuição ali, né, que a gente recebe, né, dos indígenas e dos africanos, que aqui existiam, né, no caso dos indígenas, e aqui chegaram, né, ou foram trazidos para cá, no caso dos africanos, né, a partir de todo o processo, né, da escravização dos povos africanos que foram trazidos para cá, para Portugal. Né? Um episódio não tão legal, né, da nossa história, mas tudo isso, no final, a gente fez com que esses três povos, né, convivendo aqui no Brasil, eles contribuíssem para o desenvolvimento da nossa cultura, né, e da nossa identidade nacional. Então, a cultura, certo, ela é um marco, assim, na história de cada sociedade. Então, sociedades simples e complexas possuem sua própria cultura. Da sociedade mais simples à sociedade mais complexa, a gente vai ter aí o desenvolvimento, né, da cultura, né? Então, tanto que, por exemplo, né, como a gente colocou aqui, quando fala em Recife, algo que lembre o Recife, o frevo, algo que lembre o Recife, as pontes, algo que lembre o Recife, a comida típica, né, as comidas típicas, né? Então, tudo isso são elementos que fazem parte, né, da nossa cultura. E só aproveitando, né, a gente diz aqui, ó, não existe cultura superior ou inferior, melhor ou pior, mas sim culturas diferentes, né? Porque a gente observa, infelizmente, ao longo da história,
a gente observa situações onde determinados povos, eles subjugaram, né, ou seja, dominaram, escravizaram outros povos, porque consideravam que aqueles povos tinham uma cultura inferior à sua, e logo utilizavam isso como argumento para impor uma dominação, certo? Então, nesse sentido, a gente pode lembrar vários exemplos. Por exemplo, quando os romanos se referiam aos povos que habitavam fora das fronteiras do império como bárbaros, eles estavam dizendo: aquele povo possui uma cultura inferior à minha, eles não possuem a minha cultura, logo eles merecem ser tratados, né, com um desprezo, né, com um desdém, né? E a gente vai encontrar vários exemplos. Então, considerar que a minha cultura ela é superior à do outro, isso pode implicar em uma ação, né, que a gente chama de etnocentrismo, né? Então, quando eu passo a analisar, certo, a sociedade do outro, os elementos culturais do outro, tomando como base o meu próprio, né, os meus próprios, né, elementos culturais, considerando inclusive eles superiores ao do outro, né? Isso pode influenciar no desenvolvimento do preconceito, da xenofobia, né? Da perseguição ao diferente. Então, trazer essa lembrança aqui, de que não existe cultura superior e inferior, mas sim culturas diferentes, ok? Então, a geração transmite cultura para outra por meio do processo de socialização. Vejam que a gente, muitas vezes a gente termina repetindo, por exemplo, costumes, né, dos nossos pais. Vou dar um exemplo bem simples. Aí, outro dia, um colega, né, nosso, ele chegou em uma escola, né, onde a gente trabalha, e ele estava lá com uma dor arretada na barriga, né? Então, ali, dor de barriga, aquela coisa toda, e na sala dos professores, né, nessa escola, existia ali um packzinho, né, com vários sachês de chá. E a coordenadora da escola disse: toma ali um chazinho de boldo, certo? Então, ele vai ajudar na barriga aí, né? Então, esse saber, né, que é transmitido de uma geração para outra, a gente vai aprendendo por meio desse processo de socialização. E assim a cultura, ela é transmitida. Eu não sei quem ensinou, por exemplo, né, na verdade eu sei, né, quem ensinou minha mãe, né, a fazer chá de boldo, né, quando a gente está lá meio indisposto, né, meio indigesto, né, ou com dor na barriga. Foi a mãe dela que aprendeu, né, com a mãe, a avó, a bisavó e por aí vai, a gente vê tudo isso. Mas vejam, e nesse sentido, a gente lida com essa questão também, né, do controle referente, né, à cultura, levando em consideração aquilo que a gente tinha falado, né, lembrar que não existe uma cultura superior a outra, são culturas diferentes. Mas aí, entra essa questão, porque às vezes um determinado grupo, ele consegue impor a sua cultura, né, sobre outro, né, isso gerando aí um processo de dominação e controle, né, que é interessante. Então, veja, como é que o dominado ele termina aceitando aí o discurso dominante, né? Por exemplo, a gente vê vários exemplos, né, de pessoas que elas incorporam tanto o discurso, né, do dominador, que elas passam a reproduzir aquelas práticas, mesmo sabendo que aquilo ali é uma coisa nociva para a sua categoria. Então a gente poderia ter, por exemplo, um judeu nazista, né? Ele incorpora a ideia do dominador nazista ali, ele termina repetindo aquilo ali. Uma mulher machista, olha, professora, uma mulher machista, né, ela termina reproduzindo as práticas machistas, né, incorporando ali aquele discurso. Um estudante que é contra a escola, trabalhador, né, defendendo a exploração ali do patrão, um negro escravocrata, né, um explorado do lado do explorador. Então a gente poderia dar vários exemplos, né, de como o discurso dominante, ele é imposto, né, e de forma tal que o dominado ele termina incorporando aquilo ali e reproduzindo, certo? Então, e tudo isso também leva a um processo, né, de assimilação cultural. Nesse processo de dominação, o outro incorpora e ele termina assimilando a cultura, né, daquele dominador. Então, vejam só, o que é que a gente tem ao longo da história?
muitas vezes, quando um determinado povo, né, ele migrava para um outro território, ele terminava incorporando ali as tradições daquele povo para onde ele foi, perdendo inclusive a sua identidade, certo? Então a gente vai evidenciar isso também ao longo da história, né? A questão da apropriação cultural, por exemplo, também ocorre nesse sentido. Você chega no local e você vai se apropriando ali da cultura do outro, certo? Porém, tudo fora de um determinado contexto, né? Então, por exemplo, a gente tem aí a questão dos turbantes, né? Que algumas mulheres gostam de utilizar, a questão dos dread, né? Que algumas pessoas também gostam de utilizar. Aquilo ali, tudo aquilo ali tem uma raiz histórica, certo? E às vezes as pessoas, por exemplo, usam o turbante como um mero adereço, quando na realidade tem uma significação ali por trás, né? A questão do dread também, né, que está ligado ali à questão do movimento Rastafari, né? Então, tem tudo isso, as pessoas terminam colocando, usando um dread, às vezes, muito mais por uma questão de, acha que é legal, né, do que por entender todo o contexto que existe por trás, né, daquele adereço, digamos assim, ó, daquela figura, né, que você começa a utilizar. Então, lembrar, por exemplo, aqui, ó, um exemplo. O camarada aqui, ele fantasiado de índio, na verdade de indígena, né? Mas lembrar, ó, índio não é fantasia, certo? Então, na realidade, o indígena, né, ele é uma etnia, né? Os povos originários, eles pertencem a uma etnia. E a gente vê no carnaval, às vezes, o pessoal se fantasiando de índio, né? E é por quê? Se cria um estereótipo, né, de que todo indígena, né, ele vai usar o cocá, ele vai andar com o corpo pintado, né, vai andar nu, certo? Aquela coisa toda, e as pessoas terminam reproduzindo, né, isso daí e terminam contribuindo para uma estereotipação, né, daquela figura, certo? Que em determinados contextos ela mais prejudica a imagem, né, daquele grupo do que contribui para que as causas pelas quais eles lutam, né, os movimentos nos quais eles militam, né, eles tenham aí uma validação social, digamos assim. Então, no caso do Recife, né, a gente está falando aí de manifestações culturais, né, a importância da cultura, e uma dessas culturas, né, que existem aqui é o maracatu. Aí vejam, o maracatu, ele seria um folguedo, né, de tradição afro-brasileira, característico aí do carnaval pernambucano, vinculado ao nosso passado colonial, marcado aí pela escravização de diversos povos africanos, né? Então ele faz parte, né, desse nosso passado, né, de um contexto de escravização dos africanos, foram trazidos para cá, e como a gente disse há um tempinho atrás, né, eles contribuíram, né, para esse processo, né, para a formação da cultura, né, brasileira. Então, tem a sua expressão mais antiga, datada de 1711. Então, os grupos de maracatu se autodenominam aí nações, mas não são apenas agremiações que desfilam durante o carnaval, pois os integrantes aí dos grupos de maracatu estão ligados à vida religiosa aí dos terreiros, né, de Xangô, que é um culto afro-pernambucano, né? Então, além disso, eles cantam e dançam em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, que seria a padroeira dos negros, né? Vejam, observa aí o processo de apropriação aí cultural, o processo de, na realidade, de aculturação, né? Os negros chegam aqui com as suas tradições, mas eles terminam incorporando aí a sua cultura, o culto a uma figura que é característica da religião dos portugueses, né? Os portugueses eram católicos romanos, né, e trazem para cá a religião cristã católica, e essa tradição católica portuguesa vai ser incorporada pelos escravos africanos que aqui chegaram, trazidos pelos portugueses. Então eles incorporam aí o culto a Nossa Senhora do Rosário, né? E quais são as características do maracatu? A presença da religiosidade, né, que são as características aí, ó, das religiões africanas. São danças elaboradas, misturam aí dança e música com figurinos coloridos, né, e
condensam ali a cultura africana, portuguesa e indígena. E existem 2 tipos de maracatu: o maracatu nação e o maracatu rural. Então, para a gente ir encerrando aqui a nossa aula, não se preocupem, né, porque a gente vai estar sempre retomando essa temática. É só lembrar aqui, ó, maracatu nação, também chamado de maracatu baque virado, é a expressão mais antiga, né, do maracatu, feito assim, ó, em cortejo, onde são conduzidas algumas bonecas, né, bonecas negras. Aqui, ó, na imagem aqui, a boneca sendo conduzida, certo? Feitas de madeira e ricamente vestidas, né, que são, o nome dessa boneca aqui é calunga, certo? Então a gente tem aí o maracatu nação. E existe o maracatu rural, ou maracatu de baque solto, como um tipo de maracatu que está presente aí, ó, na região de Nazaré da Mata, que é um município localizado na zona da Mata de Pernambuco. Então, observa a diferença, ó. A gente tem aí outros elementos, né? E que se no caso do maracatu nação a gente tem a presença da calunga, no caso do maracatu rural a gente tem a presença dos caboclos de lança, né? Então, é isso. A gente faz aí essa introdução a esse ritmo, né, que faz parte da nossa cultura, né, do nosso patrimônio cultural, aqui não somente de Recife, né, mas do estado de Pernambuco. Na próxima aula a gente vai trazer outras temáticas para vocês, referente a essa questão do patrimônio. Então, resta agora só agradecer ao Klinsmann, agradecer à professora Carla. Carlinha, tchauzinho aí pro pessoal. Tchau. Ó, Sabino, Ilane, participaram aqui da aula, viu? Até a próxima, continue participando. Rebeca, muito bom, até muito logo. bom. Obrigada, então, professor. Abraço aí para o Sabino, abraço para Ilane e tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula.